Mônica. E você? Tudo bem? Está me escutando bem direitinho, né? Tô chegando bem aqui a imagem, o som. Boa Então, noite para todo mundo que já entrou aí, a Catuxa. Júnior Aquino, deve ser, né? Júnior Aquino. muito legal de ter vocês aí com a gente, falando aqui. Participem aqui, se quiser enviar perguntas para a gente, né, Luiz? A gente trouxe esse tema, né, que o pessoal sugeriu, né? Falando sobre reiki e espiritualidade. Então, coloque aqui, na medida do possível, a gente vai respondendo vocês, né? Que tema, né? Que tema maravilhoso esse hoje, né, Luiz? Falando Nossa, esse aí é o meu assunto favorito, né? Espiritualidade é tudo de bom, é tudo de importante, né? Que tem na vida. tudo de E o bom. reiki, que é o caminho que a gente escolheu, a Vitória que entrou aí agora, a Catuxa, talvez não tenham ouvido na nosso bate-papo anterior. Eu fui aluno da Mônica em 2019, né? Isso. A gente já desde 2016 já vinha conversando, querendo fazer o reiki, mas finalmente consegui ser iniciado pela Sensei Mônica em 2019. Aí no ano passado tive a oportunidade de fazer o Reiki 2 e estou no caminho, junto com os reikianos aí. E aqui no canal, como ela já falou, eu procuro colaborar através de perguntas, através da parte de marketing. Olha, entrou o Sávio também, a Aline, boa noite para todo mundo aí que se interessa por espiritualidade. Coisa boa esse pessoal junto. Mas bom, a gente sempre bater esse papo, né? De conversar sobre as coisas nos esclarece, faz com que a gente amplie a nossa consciência, né? Muita gente fala do despertar da consciência e a gente acha que é algo muito místico. E na realidade, todos os nossos encontros, todos os nossos bate-papos, quando a gente reflete sobre algo, a gente expande a nossa consciência, ou seja, expande a nossa percepção. Oi, Sábio, tudo bom? Então, vamos lá começar com o nosso sobre espiritualidade, né? Isso foi sugerido aqui pelo pessoal que acompanha o Instagram, né? E eu achei muito legal, porque quando a gente fala de reiki, né? Quando a gente fala de espiritualidade, a gente tem algumas confusões que nós vamos esclarecer. Então, participe aqui conosco. Sim, E além dessa sim, questão, por que eu trouxe esse tema, né? Hoje em dia, a ciência, a medicina já pesquisa sobre os efeitos do nosso estado de espírito, da nossa espiritualidade na recuperação, né, dos nossos desequilíbrios, das nossas doenças, né? Eles entendem e pesquisam hoje, isso é amplamente pesquisado, não só no Brasil, como no mundo, o efeito, né, desse estado de espírito, né, de trazer emoções positivas, de trazer essa conexão com o divino, né, que eles chamam de espiritualidade. Como isso vem reduzindo, né, muitas pessoas, né, tempos de tratamento, medicações, internações, suicídios, depressão, como que a espiritualidade vem atuando de forma presente na recuperação da nossa saúde, ou seja, na restauração do nosso equilíbrio, tanto da nossa mente quanto do nosso corpo. Né? Isso é pesquisado hoje, gente, pela ciência, Brasil, do mundo, médicos, enfim. E a gente, assim, nesse ponto, né, Luiz, que eu quero conversar com você, antes da gente seguir e falar o que é espiritualidade, o que nos desequilibra, né? A gente sabe que as emoções de raiva, tristeza, ódio, rancor, a gente já sabe isso, instintivamente a gente já sabe que isso nos desequilibra, que isso a longo prazo nos adoece, né? São sim. conhecimentos ancestrais também que hoje a medicina já está comprovando. A ciência já está comprovando isso, que a gente já sabe. Quando a gente fica irritado, a gente logo sente uma dor de cabeça, uma dor de estômago. Então, essencialmente, a gente sabe que isso nos adoece. Mas antes de a gente continuar, eu quero lembrar da importância de que essas emoções, elas fazem parte do ser humano, né? Elas estão em nós, não tem como a gente não sentir. Todo mundo sente. A grande questão é o investimento em transmutar essas emoções, em trazer as questões positivas para que a gente se equilibre, né? Então isso é interessante, né? Essa questão das emoções, né, Luiz? O que você tem a dizer aí sobre isso, sobre essa pesquisa, né? Essa pesquisa foi divulgada na BBC do Brasil. Vou deixar depois aqui o link para que vocês leiam. É muito legal, tá muito legal essa matéria. Então a gente vai falar sobre isso hoje.
E diga aí, Luiz. Sensacional. Eu li a matéria que você mandou agora à noite da BBC. Se você puder depois compartilhar no vídeo. O pessoal sabe que não dá para compartilhar agora, né, na live, mas depois da live a Mônica vai lá ou alguém da equipe coloca. Mas eu achei sensacional e eu tenho lido várias notícias sobre essa área porque me interessa muito o tema espiritualidade e medicina, ou saúde e espiritualidade. E você foi no cerne da questão, porque o que os pesquisadores estão descobrindo? Que as pessoas melhoram mais rápido, elas desenvolvem uma atitude mais positiva, alguns que não têm a cura, elas conseguem ter uma vida mais prolongada, só que feliz, ao invés de ficar vegetando, amargurando. Então, é um trabalho de pesquisa científica, não é um tema qualquer. E quem é que se interessa por esse tema medicina e espiritualidade? Em primeiro lugar, porque já está na ONU, na definição de saúde da ONU. Eu não saberia dizer agora exatamente em qual parágrafo, mas eu acompanho várias palestras de médicos que falam de espiritualidade, e eles sempre citam que lá na definição de saúde da ONU, incluíram também a espiritualidade. Já vamos falar, a Mônica vai explicar o que a gente está se referindo à espiritualidade, né, que não é religião. Mas respondendo à pergunta anterior, quem é que se interessa por isso? Todo mundo. Governos, os hospitais, planos de saúde, a indústria farmacêutica e nós. Porque quanto mais tempo a pessoa fica internada, maior o custo. Ela ocupa um espaço que poderia estar sendo usado para outra pessoa. Maior é o gasto para os governos, maior é o prejuízo para os planos de saúde, maior é o problema para as indústrias farmacêuticas. Então, todo mundo mesmo se debruça sobre esse assunto. A última reportagem que eu li de estatística disse que nos Estados Unidos 94% das universidades já tem a cadeira medicina e espiritualidade. Em algumas universidades a espiritualidade é até opcional, quer dizer, o sujeito faz medicina e as matérias que tratam de espiritualidade são opcionais. Em algumas não é opcional. E quem é que banca isso? As universidades, os governos, porque eles estão descobrindo o que você falou. Resumidamente, né, a pessoa melhora quando ela tem espiritualidade. Agora, Mônica, para evitar a antiga confusão, explica para o pessoal que entrou aí, a Gisele, eu não vou conseguir ver todo mundo, mas explica para o pessoal o que você está querendo dizer com espiritualidade. É religião, é seita, o que é isso? Não, espiritualidade não tem nada a ver com religião, né? Espiritualidade, como eu falei, esse estado de espírito, né? A gente pode desenvolver esse estado de espírito mais positivo, essa conexão com um propósito de vida, com a subjetividade, com a expressão das nossas emoções, enfim. A espiritualidade essa busca de um sentido na vida, a busca de um propósito, a busca de algo a mais, né? A conexão que a gente tem com a própria natureza, com o universo, com os animais, com as pessoas que nós convivemos. Então, é a busca por um sentido. Quem eu sou? O que eu estou fazendo aqui? Qual o propósito? De que forma eu posso contribuir com a humanidade? De que forma eu posso expressar aquilo que eu sou? Então, no meu entender, a espiritualidade é a expressão da nossa alma, a expressão de quem nós somos. E isso é perfeitamente natural. Então, eu posso ser espiritualizado e não necessariamente ter uma religião. Ou eu posso ter uma religião e ter essa expansão de consciência, digamos assim, né? A própria forma da gente, de que forma eu posso contribuir com a comunidade, com o outro, é o desenvolvimento dessa espiritualidade, dessa união, dessa fraternidade. E para isso eu não preciso nem acreditar em Deus, nem ter uma religião, né? Como eu disse, a expressão da nossa alma. E a nossa alma, ela tem todas essas emoções positivas. A gratidão, a paz, a alegria. Isso também, Luiz, não sei se você concorda comigo, a gente vê na expressão da própria arte, da literatura, através dos tempos, né? Sim. Como isso se faz presente, essa expressão daquilo que a nossa alma pede. E isso faz com que a gente transmute essas emoções de raiva, de ódio, de negatividade, que é natural ao ser humano, né? Não existe hoje um comprimido que você tome e fale para você assim, você não vai sentir nada disso. Isso é natural.
isso não tem que ser uma recorrência, a gente tem que investir em transmutar isso. Então, a espiritualidade é a expressão da nossa alma, que não necessariamente significa ter uma religião. Eu não sei qual é a sua definição de espiritualidade. Diga para nós também. Eu concordo com você 100%. Inclusive, tem uma vivência pessoal. A gente pode até depois falar nisso um pouquinho, né? No final. Uma boa definição, eu escutei de um médico amigo. Eu tive uma doença grave em 2015, operei, me deram pouco tempo de vida, mas estou aqui, né? E um dos médicos que eu conheci via internet, porque eu comecei a caçar informação e tal, foi o doutor André Moreira, que ele é psiquiatra lá em Minas, e ele tem um canal no YouTube, tem uma presença importante na internet, dá muitas palestras sobre medicina e espiritualidade. Aí conversando comigo, porque eu enchi o saco dele, né, de pergunta e pedindo ajuda, aí ele falou: Luiz, religião é um aquário, espiritualidade é o oceano. Perfeito. Então isso já diz tudo. É uma ilustração, né, que explica tudo. Então, por quê? Eu tinha uma religião antes e aquilo não me preenchia. E nessa busca cheguei a essa conclusão que você está dizendo. E não é uma conclusão absoluta, porque não há o fim do caminho. Nós estamos em busca de. Mas já podemos dizer, assim, de forma absolutamente convicta, que a religião, embora ela seja um caminho importante para levar alguém à espiritualidade, ela não é proprietária da espiritualidade. Tanto que há pessoas, como você disse, tem pessoas que não têm religião. A gente pode agora passar na mente uma lista de amigos, eu tenho vários, que não têm uma religião formal, mas são altamente espiritualizadas, são pessoas que meditam, pessoas que têm um sentido na vida, que gostam da arte, da música, que faz o bem aos outros. Eles transcendem, eles sabem que há algo mais, mas não acham que precisa ter uma religião para isso. Agora, deixa eu apimentar um pouquinho o papo, Mônica. Eu já vi também o contrário. Gente que tem uma religião formal, que pratica o rito, a forma, o dogma, mas tá difícil vivenciar a espiritualidade. A pessoa tem vários problemas, como raiva, mágoa do outro, desejar o mal, a inveja. Então, não é para falar mal dessa ou daquela, mas as duas situações existem. Então, embora a religião seja um caminho, uma espécie de atalho, né, ela te dá algumas respostas, outras não. A filosofia também é uma espiritualidade, a arte, como você falou. Para finalizar o meu argumento, você imagina uma pessoa que se depara com uma obra de arte, sei lá, numa galeria de pintura. Tem aquele cara que vai olhar, ou aquela mulher, e vai falar assim: bom, esse quadro tem 60 por 70, o pintor usou o tom vermelho tal, a técnica tal, é do ano tal. Essa é uma pessoa pragmática, ela tem um olhar objetivo sobre a arte. E já tem aquele outro cara que não entende nada de arte e vai começar a olhar naquela paisagem e vai contemplar aquele momento. Aquela paisagem talvez possa remeter ele a um momento da infância, que ele era feliz, ou a saudade do pai, da mãe, de um lugar que ele visitou. E ele fica viajando ali, meia hora, uma hora, fica assim: meu Deus, que quadro lindo. Mas ele não sabe quem é o pintor, qual foi a técnica, qual é o tamanho, qual é a tinta. Esse cara, ele transcende. A arte para ele é uma forma de transcender, como a música e tantas outras. Isso é espiritualidade. Uma forma simples de exemplificar, mas é espiritualidade. O músico, né, quando ele vai compor a sua obra, né, o compositor, né, ele está expressando está praticando essa observação que você deu de exemplo, né? Ele está entrando no mundo que transcende, do subjetivo, das emoções, né, daquilo que remete ao positivo, né, ao belo, ao bom, né, os sentimentos de esperança, apesar de que nós estamos vivendo no nosso dia a dia, do que vivenciamos e passamos, né? Porque nós passamos por desafios, faz parte da vida. Apesar disso tudo, a gente consegue ir desenvolvendo esse olhar que vai além. Apesar existe poesia na vida, né? Existe um olhar mais sutil, mais subjetivo. Isso é desenvolver a espiritualidade. E bem que a gente falou, eu estava falando sobre, tem muitas pessoas que eu conheço que não acreditam em Deus, né? Na figura de um Deus, né? Que pode ter vários nomes, mas
do que é mais conhecido na figura de Deus, e são pessoas extremamente bondosas, são pessoas pacientes, empatas, que contribuem com o mundo, com a vida. Essa pessoa, apesar de não acreditar naquilo que a maioria acredita, e muitos acreditam, né, numa figura divina, seja Deus, Buda, Alá, essa pessoa tem a espiritualidade já desenvolvida, já tem esse sentido de fraternidade, de colaboração, enfim, de empatia, né, com o outro, né? Isso é muito importante. Então, é bom que a gente defina, né, o que é a espiritualidade para a gente não confundir. Por isso que a gente vai falar sobre o Reiki, né? Qual é o papel do Reiki na espiritualidade? Porque muita gente confunde o Reiki com religião ou com seita. Isso acontece muito nas minhas aulas que eu dou, você participou também. Como que a gente confunde muito, né? Porque o Reiki é um sistema muito organizado, é uma técnica, né, que nos ajuda a nos conectar com a nossa espiritualidade, mas ele não é religião e nem é seita. Né? Como a gente estava conversando antes de fazer esse papo, que a seita, você pode até confirmar para mim, é uma religião que não é reconhecida, né, da grande maioria, uma religião pequena, em que não é, por exemplo, hoje como tem a católica, a protestante, a espírita, não é uma religião grande e que é chamada de seita. E muitas vezes a gente utiliza esse nome de forma pejorativa, para julgar o outro, né? Para diminuir o outro, né? Para dizer quem está certo e quem está errado. Estou certa aí nessa definição que eu falei sobre a seita? Certíssima. A seita, por definição, não é uma coisa ruim. É que nós, como você disse, a gente sempre se refere à seita como algo de fanático, de fundamentalista. Mas a seita, basicamente, é uma pequena religião que ainda não foi reconhecida no mundo como uma religião das orientais. Como, no Oriente, por exemplo, qual é a religião que a gente conhece? Taoísmo, budismo, shintoísmo. Aqui no Ocidente, o catolicismo, a maioria das religiões cristãs, elas já são religiões reconhecidas. As religiões espiritualistas, né, de origem africana, essas religiões já são conhecidas no mundo, então elas não são consideradas seita. Mas quando tem um pequeno grupo que começa um novo movimento, que ainda ninguém conhece, e diz que é uma religião, aí a gente se refere a seita, mas isso não é pejorativo. Mas enfim, o reiki é seita ou não é, Mônica? Então, o Reiki não é nem seita, nem religião. Isso confunde muito as pessoas, porque o Reiki fala muito de espiritualidade. Na realidade, fala sobre espiritualidade. Tudo bem, Alan? Tudo bom? Alan entrou aí, meu aluno querido. Tudo bem? Então, quando a gente fala de espiritualidade, ainda é essa confusão, né? Estou falando, então o Reiki é uma religião, ou o Reiki é uma seita. Ele não é nenhuma coisa nem outra. O Reiki é uma prática de saúde. Hoje ela é amplamente conhecida, divulgada pelo SUS. Começou lá no início do século XX, com o Sensei Usui, que nos trouxe o Reiki, né? Enfim, que trouxe esse conhecimento, né, dessa energia que hoje a física quântica já fala, né? A ciência já fala sobre essa energia, né? Essa energia universal que permeia tudo e a todos e faz parte da nossa composição também, né? Então, o Reiki surgiu no século XX como essa proposta de prática de saúde, da nossa espiritualidade, sem necessariamente estar ligado a uma religião. Mas há muita confusão com relação a isso. Né? A gente confunde muito, porque como é uma técnica, a gente aprende, né? A gente aprende a fazer as posições, a gente aprende a meditar, a gente aprende a fazer os símbolos do Reiki, principalmente com relação aos símbolos do Reiki. Há essa confusão, que acha que é um dogma, acha que é uma religião, e não é religião. De maneira nenhuma, isso eu posso afirmar. E a gente vai falar mais detalhadamente aqui, nós dois, né? Para que você que está em casa entenda que o Reiki não é religião. E por quê? Mas ter religião é ruim? Não, não é ruim. O Reiki, ele abraça a todos. Tem esse conceito universalista, ou seja, você que tem religião, que não tem religião, que acredita em Deus, que não acredita em Deus, né? Enfim, você que desenvolveu a sua espiritualidade, ainda não desenvolveu a sua espiritualidade, todo mundo é convidado a fazer essa prática de saúde, que é o Reiki, que a gente vai falar mais sobre isso, né? Então, você que é meu aluno sabe que Reiki não é religião, né, Luiz? Não puxar a orelha.
Já sei. E é tão bom que a pessoa tendo ou não uma religião, isso não interfere, nem pelo sim, nem pelo não. Tipo, ah, eu já tenho uma religião. Problema nenhum, o reiki só vai somar. Eu não tenho nenhuma religião, também não tem diferença nenhuma. O reiki é poderia dizer que é uma filosofia, uma prática de vida saudável que nos ajuda a essa transcendência, né? Você Sim. sabe, eu estava lembrando há pouco tempo de uma publicação de um cientista da ONU, inclusive da OMS, que aliás muito se fala da OMS agora nessa época de pandemia, e ele escreveu 5 sinais de que você está desenvolvendo a espiritualidade. Eu não vou lembrar dos 5, Mônica, mas tem 2 que eu acho muito interessante. Se você trata bem os animais e se você se preocupa com o meio ambiente. Olha que incrível, Né? né? A pessoa que já tem essa consciência, né, de que os animais são nossos companheiros, né? E trata bem os animais. E a pessoa que se preocupa com o meio ambiente. Quer dizer, duas, as outras 3 eu não vou lembrar agora. Mas definitivamente você não precisa de uma religião. Agora, Mônica, você já falou um pouquinho, mas eu queria que você aprofundasse um pouco mais. Quando a pessoa entra no reiki, seja recebendo de alguém que é reikiano, ou ela estudando, né, fazendo o curso do reiki, exatamente como que acontece que ela começa a desenvolver essa espiritualidade? Ela começa a ver coisas, a escutar vozes, como é que é isso? Então, a gente associa a espiritualidade a essa manifestação, né, a essa percepção do subjetivo de formas mais assim, mais místicas, né, mais de, de acessar esse subjetivo de forma mais, digamos assim, subjetiva, né? Como você falou lá da obra de arte, né? Enquanto um era mais pragmático, o outro via na sutileza, né, na forma, captava aquela emoção. Tem pessoas que são mais sensíveis do que outras, né? Já estão desenvolvendo a sua espiritualidade, né? Mas não, o reiki, o que acontece quando a gente começa a fazer o reiki, né? Primeiro a gente começa a aprender os princípios do reiki, é a meditação de Axô, que nos traz para a autoobservação, né? Que nos traz para a conexão com as emoções positivas, da gratidão, da paz, da bondade. Isso naturalmente vai nos ajudando a nos conectar com a nossa essência, com a nossa alma. Isso, aos poucos, a gente vai percebendo melhor, de forma mais subjetiva, mais sutil, a nós mesmos, em primeiro lugar, e aos outros, né? E a nossa vida. Então, se a gente está mais atento, a gente está exercitando ser mais calmo, exercitando ser mais gentil, se a gente está nesse processo que a gente vai aprendendo no Reiki, a gente vai ampliando a nossa consciência, né? E desenvolvendo essa espiritualidade. Não necessariamente eu preciso ver cores, eu preciso ter uma manifestação mais transcendente, digamos assim. Esse não é o propósito do Reiki. O propósito do Reiki é que você identifique que você é um ser divino, que tem a possibilidade de se cuidar e que faz parte dessa energia de amor, né? Por que a gente fala que é energia de amor? Porque o Reiki é universalista. A gente não fala Deus, Buda, Allah, a gente fala dessa energia de amor, desse algo que nós estamos tentando entender, né? Aí entra assim, desse além, né? Desse sexto sentido. Então a gente vai se conectando com isso a partir do momento que a gente se conecta com a gente mesmo. Então a espiritualidade ela vai se desenvolvendo nisso, no autorrespeito, no autoconhecimento e, por consequência, nós nos relacionamos melhor com as outras pessoas, né? Nós nos relacionamos melhor com a nossa família, com os animais, como você falou, né? E começamos a desenvolver melhor esse senso de respeito, se entendemos que somos todos um, e entendemos que temos que respeitar o outro, independente da religião que ele tenha ou não tenha, independente do que ele acredite ou não acredite, nós somos irmãos, né? Nós somos, né, essa energia, né? Nós descendemos dessa energia divina de amor. Então, assim que a gente começa a desenvolver essa espiritualidade no Reiki, do alto amor, do alto respeito, e consequência com todos que estão à nossa volta, né? Sabe que dentro dessa pesquisa que eu estava lendo, né, tem
Centro de Cardiologia, diz que antes da Covid, antes da Covid, o que mais matava, né, era o infarto, né? Era ataque cardíaco, por conta do desenvolvimento das emoções de ódio, né, de raiva, rancor, da falta de perdão e gratidão. Então, esse médico, que é cardiologista, um dos pesquisadores, ele defende a tese da ideia de que a gente precisa praticar mais a gratidão, que a gente precisa exercitar, deixar ir esses sentimentos que nos desequilibram. E o reiki entra nisso também, porque ele nos conecta com a energia da gratidão, trazendo essa esperança no nosso coração, não é? Eu não sei se eu consegui te responder a sua pergunta, se eu fui objetiva nisso. Sem dúvida. Respondeu e sempre deixa o mais um pouquinho, que é a experiência de cada um. Que a gente, ouvindo você, toda vez que você faz as lives e coloca suas matérias, você sabe que eu leio suas matérias desde 2016, né, que foi quando a gente se conheceu, você sempre deixa aquele gostinho de quero mais. Quer dizer, cada um tem a sua maneira de vivenciar. No meu caso, eu não sei se todo mundo que está aqui já ouviu da outra vez, o nosso bate-papo, eu tive um infarto muito grave em 2015 e fiquei com uma lesão muito grande no coração. Os médicos deram pouco tempo de vida. Então, eu voltei no cardiologista porque 10 dias antes eu tinha feito check-up geral, mas check-up geral mesmo, com tudo que você possa imaginar. E ele falou, você está ótimo, sua saúde é perfeita, seu coração é de uma garota de 15 anos. Uma semana depois eu quase morri, fiz uma cirurgia de 12 horas, voltei nele assim que eu pude. Aí eu falei, como assim que o senhor não viu isso? Aí ele falou, olha, eu disse que você era uma pessoa muito estressada. O que quase te matou foi o estresse. Não, você não tem nada, fisicamente você não tem nada. Mas quando eu disse que você era um cara muito estressado, você não quis ouvir. Você falou, eu tenho responsabilidade, eu tenho 3 empregos e tal. Então, quando você falou aí que as pessoas que adoecem mais do coração são as pessoas que guardam mágoa, rancor, que lidam com a vida de uma forma muito endurecida, que quer tudo do jeito dela, perfeccionista, eu era assim. As coisas tinham que ser no meu tempo, do meu jeito, se não fosse perfeito, não estava bom. E não existe nada perfeito. Então, quando vem o reiki, aí já colocando a experiência, que eu fiz o reiki com você, e eu também já contei isso outra vez, eu pensava assim, eu vou fazer reiki para sair aplicando reiki em todo mundo. Eu achava que eu ia me tornar mestre e vou sair aplicando reiki em todo mundo. Cara, que foi totalmente o contrário. Eu lembro que você fez uma oficina e você colocou assim, coloque no papelzinho a palavra que está agora na sua mente e no seu coração. E não precisava revelar, você não ficou com o papelzinho, mas eu vou revelar. Eu coloquei culpa, porque naquele momento, naquela época da vida, eu estava tentando passar de um processo de auto-perdão. A terapia, a relação com as pessoas, a minha busca pela espiritualidade, que na época passava pelo kardecismo, hoje eu não estou nesse caminho, mas eu estudei bastante. Tudo apontava para o autoconhecimento, mas eu ainda estava externalizando. Vou fazer reiki para ajudar os outros, vou fazer reiki porque eu quero fazer o bem e tal. Quando eu entrei na iniciação, não lembro se foi no primeiro ou no segundo dia, que eu me conectei com a energia do reiki, eu tive esse olhar como nunca antes eu tive na vida. E literalmente, eu fiz um mergulho profundo que só Freud consegue explicar. E você lembra, na época eu tentei explicar, não conseguia, eu chorava compulsivamente de alegria, de entusiasmo, porque não tinha palavras para explicar como é que eu vi que eu era uma pessoa muito amada pelo universo. Aí no universo você pode colocar Deus, Buda, Allah, seja lá quem for, mas existia um imenso amor que eu percebi que eu não estava fora dele. E é isso, gente, ninguém está fora, não existe fora dessa energia que a gente pode chamar de Deus ou de amor, né? Que é universal. E a ciência confirma, qualquer um que lê um pouquinho de física vai ver. Nós somos poeira cósmica, né, Mônica? Nós e o resto do planeta viemos dessa origem. Quem somos nós para dizer que estamos fora? Não há nada fora desse amor, que é infinitamente maior do que a gente possa imaginar e que me fez olhar
como eu sou um ser querido, amado. Então começou um novo caminho de autocuidado, de ter mais paciência comigo mesmo. E é lógico que isso vai se refletir nas outras pessoas. Sim. Melhora a nossa relação no trabalho, com a família, com os vizinhos, com a esposa, até com os meus gatinhos, né? Então, isso é espiritualidade. Não precisa ter um rótulo, né? Dizer, eu me batizei lá na igreja do Reiki e agora eu fui salvo. Não, não tem isso. É um Não. mergulho em si mesmo, no meu caso, assim, e eu vejo os seus alunos, cada um conta uma experiência diferente. Só é bom, só é coisa boa. E está disponível, né, Mônica? Sim, está disponível para quem quiser, independente de religião, independente de partido político, independente das suas crenças, independente se acredita em Deus ou não, o reiki está disponível. E por que que a gente tem, sabe, Luiz, essa experiência de amor, né? Porque nós somos, como você falou, os cientistas, a física quântica hoje já comprova isso, nós somos, né, essa poeira cósmica, nós descendemos das estrelas. A mesma matéria, a mesma energia que nós somos feitos, os planetas, as estrelas, a natureza, os animais. Então, nós somos todos irmãos, estamos todos conectados nesse imenso amor, né? Para que seja mais universalista, a gente chama de amor. E o amor, ele cura, o amor, ele restaura. Então, por isso que a gente se sente tão acolhido. E quando a gente percebe que a gente não está separado do amor, e aí eu vou fazer uma ponte do Deus está em nós, é o que literalmente isso significa. Deus está em nós, nós não estamos separados dele. Quando a gente percebe isso, a gente se sente tão amado e tão acolhido. E o amor é a única coisa que tem a capacidade de nos trazer para o caminho de cura. Porque não é a energia reiki, a energia, seja lá de que forma você chamar, né? O Zhu chamou de reiki. Né? Ele entendeu como essa palavra reiki na cultura dele. Então, independente do que você chame isso nos traz para essa percepção de como nós somos amados, como nós somos acolhidos e que, como eu falei, não é a energia que cura, é nós que nos curamos. Né? Os orientais acreditam, né, que essa nossa alma, que a maioria das religiões acreditam, né, que a gente tem uma alma, um espírito encarnado nesse corpo, eles acreditam que essa alma, ela está na nossa mente. Olha a associação, né, da mente com as emoções, né? Eles acreditam que essa alma vem aqui nesse planeta para crescer, para evoluir, para amar. E toda vez que a gente se sente conectado com isso, quando a gente pratica o reiki, a gente traz para a consciência que nós, né, estamos mergulhados nesse amor, que nós somos esse amor, que estamos na presença do amor. E isso nos traz para o caminho de cura. Então, o caminho de cura é longo, né? Nosso caminho de cura é a própria vida, eu costumo dizer. Então, o amor cura, o auto-amor cura. E uma diferença que o reiki traz é olhe para você, se cuide, mude suas atitudes, né? Mude seus hábitos, mas sem o olhar do julgamento, da culpa. Você falou de culpa, né? Do curso de reiki, que a gente sente muita culpa. A gente sente culpa porque sente raiva, a gente sente culpa porque fez uma escolha errada. Nós somos nossos maiores julgadores. E aí o Gokai vem trazendo para você: afaste essa preocupação, sinta a gratidão por você, se perdoe, se liberte, se ame, porque você é amado independente do que você fez, independente da escolha errada que você fez, você pode começar outra vez. Então, acho que é isso que traz tanta essa experiência do reiki. E eu vou falar para você, o reiki é o único caminho? Não, claro que não. A gente pode experimentar isso na arte, na filosofia, na literatura, na nossa religião, se a gente se abrir para isso, né? A gente precisa se abrir. Como você falou naquele momento, que muitas pessoas são religiosas, mas não conseguem abrir o coração para essa percepção que somos, né, somos amados, acolhidos, independente do que acontece, do que a gente faz, do que o homem faz, do que a sociedade faz, nós somos amados infinitamente, né? Eu me empolgo de falar disso, né?
eu gosto de falar, né? Isso me emociona de verdade, né? Você falou do Gokai e eu vi aqui que várias pessoas entraram depois que a gente no meio da conversa para lá. Então, se eu puder ajudar em alguma coisa, né? O Gokai, para quem ainda não estudou o Reiki, são os 5 princípios norteadores do Reiki. É uma espécie de mantra, mas não é um dogma, não é uma regra religiosa, é uma espécie de filosofia de vida que diz: só por hoje sou calmo, só por hoje sou confiante, só por hoje sou grato, só por hoje faço tudo honestamente e só por hoje sou gentil com todos os seres. São apenas 5 atitudes de gentileza, de honestidade, de gratidão, de confiança e de calma. E só por hoje, quer dizer, se ontem eu não fui, sem problema. Será que eu serei amanhã? Não sei. Mas hoje eu vou tentar fazer essas 5 coisas. Gente, não tem coisa mais simples e mais gigantesca do que isso. E como eu vivo lendo muito, eu vejo esses princípios mais esmiuçados, mais detalhados, por exemplo, no Sermão da Montanha, para quem é cristão sabe. Tudo que Jesus fala lá no Sermão da Montanha, está incluído isso aí, as bem-aventuranças. Você vai ver no Zazen, no budismo, a mesma coisa, no taoísmo. E é isso, são princípios, são caminhos, modos vivendi, hábitos saudáveis que quando a gente adota, a nossa própria relação com o resto do mundo é diferente. Então, não, dispensa a religião. Mas como a Mônica já falou e repetiu aqui umas 3 vezes, não há nada contra a religião, ela não atrapalha, assim como ela também não é um requisito para que você conheça o Reiki. Ô, Mônica, deixa eu te fazer uma pergunta que me ocorreu agora. Bom, você já explicou como é que o Reiki atua para que a pessoa desenvolva a espiritualidade. Tanto ela recebendo o Reiki, como ela estudando o Reiki. Mas que nível de espiritualidade a pessoa desenvolve? Por exemplo, se eu fizer o nível... Eu preciso fazer o 1, 2, 3 e o mestrado para que eu me considere uma pessoa espiritualizada? Como é que funciona isso? Não, de maneira nenhuma, né? Assim, como eu disse, o Reiki é uma técnica, uma prática de saúde organizada e sistematizada para que você vá despertando cada vez mais essa espiritualidade. E dependendo daquilo que eu me proponho, se eu quero me tornar um terapeuta, por exemplo, é natural que eu siga até o mestrado. Mas não necessariamente todo mundo precisa se tornar um terapeuta, cuidar de pessoas, né? E eu aconselho, assim, na época de Usui, né, ele formou alguns mestres, né? Mas a grande maioria ficava somente mais no Reiki do nível 1. Né? Então, essencialmente falando, a gente começa a falar, né, que à medida que os níveis vão crescendo, a gente vai se aprofundando mais no Reiki. Vai entendendo melhor como ele funciona e pode ser capacitado a atuar, a trabalhar com outras pessoas. Mas você fazendo um Reiki 1, já está o suficiente, né? Começando esse caminho, você não precisa seguir para o 2, nem precisa seguir para o mestrado. Isso já te dá a capacidade de se cuidar, de cuidar dos seus bichinhos, de cuidar da sua família, com essa energia do amor, né? Então você já pode fazer isso, já pode se cuidar, já pode cuidar do seu equilíbrio, da sua saúde. Ai, depois que eu fiz o Reiki 1, então eu não preciso mais fazer terapia? Não, gente, não é isso, não é? O Reiki nos ajuda a gente a se equilibrar a cada dia, nos traz para a autorresponsabilidade, como a gente falou do Gokai. Então, eu estou recebendo essa energia de amor, mas eu preciso também fazer a minha parte. Eu preciso também afastar esses sentimentos, investir em ter mais equilíbrio, para que eu tenha, né, de forma, né, mais constante, equilíbrio, paz, tranquilidade, para que eu faça escolhas melhores. Então, respondendo a sua pergunta, o Reiki 1, eu acredito assim, que todo mundo devia ser reikiano de nível 1. Primeiro, para desenvolver esse senso de espiritualidade de forma universalista. E a gente pode contribuir com o mundo, contribuir com as pessoas. Não é maravilhoso? Se a gente se ama mais, com certeza a gente vai conseguir se relacionar melhor na nossa vida. E quanta coisa a gente vai se libertar, né? Quanto peso a gente se liberta se a gente se ama mais, se a gente se cuida mais, se a gente investe na nossa saúde, no nosso bem-estar, no nosso equilíbrio. Então, o Reiki 1 já é o suficiente para que você consiga cuidar da sua energia,
cuidar dos seus bichos, cuidar da sua casa, da sua família, para que você tenha mais paz e equilíbrio. Você mencionou uma coisa sobre o estresse, né? Que você sofreu esse infarto, né? E teve, por causa do estresse, né? Então, o estresse de Sim. verdade nos adoece. Então, um grande ganho que o Reiki traz, né? Que naturalmente quem pratica Reiki relaxa e tem um pouco mais de tranquilidade, é esse ganho aí da redução no combate ao estresse, que é a origem de uma série de doenças e desequilíbrios, né? Como, né, como infarto, como problemas cardíacos, como pressão alta, como depressão, enfim. Então, quando a gente pratica o Reiki, no nível 1 já, a gente já pode se beneficiar, tendo mais paz, mais tranquilidade, mais equilíbrio no dia a dia. A gente sabe, né? Não sei você, Luiz, quando a gente tem 1 minuto, 5 minutos de paz, que diferença faz na nossa vida? Né? Que diferença faz na nossa saúde, no nosso dia a dia? Muita coisa. Você imagina você poder ficar praticando uma coisa, uma meditação, uma prática de reiki no seu dia a dia e ter 5 minutos de paz e aumentar 10, 20, ter mais dias de paz e tranquilidade. Né? Então, respondendo, reforçando, não é necessário eu seguir, fazer o Reiki 1, 2, 3, me tornar mestre, se eu não quero ser terapeuta. Então, eu posso ser terapeuta, seja terapeuta de você mesmo. Como você falou, né? Você fez o Reiki para sair ajudando todo mundo. Mas o Reiki é para o autocuidado, é para o autoconhecimento. Então, seja terapeuta de Sim. si mesmo. Significa que eu nunca vou precisar mais ir ao médico, que eu nunca mais vou ter problema, que eu nunca mais vou sentir raiva, que eu nunca mais vou precisar fazer terapia? Não. Quem fala isso está mentindo, isso não é verdade. Significa que eu vou conhecer mais de mim, vou desenvolver minha espiritualidade, vou ter um pouco mais de equilíbrio. E quando eu precisar ir ao médico, ao terapeuta, eu vou fazer isso e vou responder melhor a todos os tratamentos. Te respondi? Maravilhoso. Você falou uma coisa que eu estava martelando aqui para não esquecer de falar no final. Porque muita gente pode achar assim: ah, esses mestres em reiki estão vendendo um milagre, uma cura, uma coisa sensacional e ninguém mais vai ficar doente. Não preciso mais do médico. Não é nada disso. Eu vou falar em nome da Mônica porque eu acompanho o trabalho dela. Não é nada disso. Primeiro que não há milagre, né? Tudo é natural, não há o sobrenatural. E o reiki também não é milagre, porque ele acompanha uma lei natural, que é a lei do amor, a lei da energia cósmica que faz bem. Muito bem, então se eu fizer o reiki eu não preciso mais do médico de forma alguma. Quando é que a gente precisa do médico? Quando a gente abandonou o nosso ser, que é mais ou menos o que aconteceu comigo. Eu fiquei tantos anos trabalhando tanto, persistindo tanto no modo de vida, que eu fiquei doente, né? E a gente abandona tanto o nosso ser. Aí quando eu falo ser, eu falo no ser espiritual, psicológico, mental, que quando chega no corpo, a coisa já está séria. Então a pessoa pode ter desde uma doença simples, como uma dor de cabeça persistente, ou diabetes, ou infarto, até um câncer. Mas isso já é o resultado de anos de autoabandono. Eu escutei do meu médico, o mais recente, que ele disse assim: olha, você ficou doente porque você abandonou o seu coração. Você é uma pessoa muito racional. Por que ele falou isso? Porque eu falo assim: mas eu sempre me cuidei, me alimentei bem, nunca bebi, nunca fumei. Que droga, por que acontece isso com a pessoa? Ele fala: porque emocionalmente você se abandonou. Você se exige demais, você exige demais das pessoas e tal. Daí o estresse. Então, respondendo a pergunta, o reiki é um milagre que livra a pessoa de precisar da medicina? Não. A medicina não é uma ciência dispensável. A medicina aqui do Ocidente, que é a medicina galiana, ela é necessária e vai continuar sendo necessária indefinidamente, porque ela já tem ferramentas para cuidar da gente. Imagina, o médico abriu o meu coração e consertou ele. Agora, será que eu vou ficar doente de novo? Não vai depender disso. Vai depender de como eu penso, como eu ajo, como eu encaro a vida, como eu me encaro, né? Então é como se fosse um complemento. A gente não pode prescindir da medicina, mas também não pode achar que ela resolve tudo.
Assim como não pode achar que o reiki resolve tudo, ou uma outra terapia. Por exemplo, ninguém cura um câncer só fazendo acupuntura. Mas quando você pratica uma filosofia de vida como o reiki, o yoga, ou o zazen, coisas do tipo, você, mesmo que continue com dor, o sofrimento tem outra perspectiva. Você tem o problema, mas você ressignifica e passa a ter mais paz. É aquilo que você falou no início, quanto vale a sua paz? Quanto custa um minuto de paz? Gente, qualquer um pagaria o que for por um minuto de paz, né? Então você passa a ter paz e compreensão e se relaciona com você mesmo e com os outros de uma forma mais abrangente, passa a ter uma visão mais de 360 graus. Entende, eu estou com dor, mas eu não preciso sofrer. E em alguns casos consegue até a cura, ou até prevenir. No meu caso, por exemplo, sempre que eu estou sentindo que está começando a vir ansiedade, estresse, até um pouco de dor, imediatamente eu já vou para o reiki. Ah, ele é um milagre? Não, ele me ajuda a centrar, a ressignificar, porque o que me estressa são os problemas familiares, profissionais, que todos vocês têm, de conta, né, o que vai ser amanhã, a Covid. Então, ao invés de entrar em desespero e infartar de novo, eu vou respirando, acalmando, ressignificando. Bom, eu estou usando a mim como exemplo, que sou uma prova viva de que o Reiki funciona, né? Mas eu espero que tenha ajudado você a responder se o Reiki é milagre, se a gente pode abrir mão da medicina. Claro que não. E a medicina já está, até essa matéria que eu vou deixar aqui na descrição, e tem outras matérias e pesquisas falando sobre isso. A medicina já está com esse conhecimento, já viu a necessidade de ter esse entendimento integral do ser, né? Então, os médicos hoje, eles estão levando em conta a espiritualidade, respeitar a espiritualidade do paciente. Porque viu que como que esses tratamentos, que essa conexão com essa energia amorosa, com esse sentido na vida, ajuda na recuperação dos pacientes. Mesmo que o médico não acredite que aquilo seja bom, ele deve respeitar, porque faz parte do conjunto de crenças, faz parte de como aquela pessoa experimenta a vida. E vai buscar esperança, e vai buscar nutrição. Então, hoje a medicina continua sendo essencial e está dando esse avanço muito grande em relação a isso. Então, ela não deve ser descartada. A gente não está aqui defendendo que o reiki resolve todos os problemas e que as terapias integrativas resolvem tudo, que se você deve abandonar a medicina, não. A medicina hoje já está retomando esse conhecimento ancestral que os nossos ancestrais já tinham, né? Ela está afirmando, ela está confirmando muita coisa, né? Verdade. E desenvolver a espiritualidade também Luiz, não é só apenas acreditar, é ter certeza de que nós estamos acolhidos e amparados, por mais que a gente não consiga explicar ou provar cientificamente também. A gente já sabe que esses sentimentos de gratidão, de alegria, de bondade, eles nos trazem para esse campo da paz, da tranquilidade e vencendo o estresse. Por isso que eu trabalho aqui, meu foco é ajudar no combate ao estresse, porque é a origem de todos os nossos desequilíbrios, né? É ajudar nesse caminho aí. Então, tudo que a gente puder fazer para se aliviar do estresse é fantástico. Eu quero falar uma coisa aqui, se fosse a Mônica, parece que é meio louca, né? Ela dá aula de reiki, fala que o reiki não é o único caminho, que, enfim. E a gente está falando, né, de espiritualidade, e uma coisa que cura muito, que ajuda a gente a transcender, é a arte, né? É a música, a filosofia. Então, será que eu vou ter que fazer? Será que se eu fizer reiki todo dia, for religioso do reiki? Mentira, gente, tô brincando. For aquele cara que eu tenho que fazer reiki todo dia, certinho, todas as posições, tem que ter um momento, tem que acender incenso, enfim, eu não preciso de nada disso. É super prático. Será que eu fizer isso todo dia, eu ainda assim vou ter saúde? Se você não cuidar das outras áreas da sua vida, você também não vai. Se você não se divertir, se você não sorrir, se você não escutar uma música, se você não bater papo com um amigo, isso também é espiritualidade. E eu tô falando isso, Luiz, porque você já me conhece, né? Mas, assim, para mim, escrever, por exemplo, também tem um livro que é o Inspiração, e gosto de escrever artigos e poesias. E, para mim, escrever sempre foi curativo. Sempre foi
forma de eu extravasar minhas emoções. Porque, Mônica, mas você é mestre, você não tem raiva, né? Você não fica estressada, você não tem boleto para pagar. Eu tenho boleto para pagar, eu tenho conta para pagar, eu fico estressada, eu sinto mágoa, eu sinto tudo que você sente. Mas cada um vai buscar a forma de extravasar. Então a gente precisa, sim, transmutar essas emoções que nos desequilibram. E escrever, para mim, sempre foi uma forma de eu extravasar a minha mágoa, a minha tristeza, a minha revolta. Porque a gente se revolta, né? A gente olha às vezes para o mundo e fica assim, meu Deus, quanta coisa que está acontecendo. E aí a gente está olhando para o negativo. E a gente vai, escreve uma poesia, ou escuta uma música, ou faz um desenho. O Luiz também desenha, né, Luiz? Conta aí para mim como é que é isso para você. O que te relaxa? É desenhar? É pintar? Sei lá. O que te relaxa no reiki, né? Desenhar relaxa. Desenhar relaxa. Inclusive tem muitos artistas, professores de desenho, de pintura, que já estão usando a ferramenta deles, a arte deles como terapia, né? Sim. É fantástico isso, né? Desenhar relaxa, assim como cozinhar relaxa. Por exemplo, quando a gente fala lá do quarto princípio do Gokai, fazer tudo honestamente. Tentando fazer uma tradução desse modo de pensar oriental, que é muito difícil, a gente não está lá, não é da cultura deles, mas a gente faz interpretação. Eu entendo que fazer tudo honestamente é estar 100% presente naquilo que você está fazendo. Então, quando eu tenho que comer, por exemplo, mas eu estou com muita pressa, não estou nem um pouco afim, então eu prefiro comprar uma comida. Mas tem dias que dá vontade de comer, e às vezes dá vontade de cozinhar. E às vezes eu estou com muito serviço, não daria tempo, mas eu falo, quer saber? Vou parar tudo agora, vou para a cozinha. Aí coloco uma música. E o processo é lento, mas é um processo mágico no sentido poético da palavra. Cada coisa que você mexe é uma transformação. Né? A comidinha da mamãe, né? Que tinha o tempero do amor. Sim. A gente encontra a mesma comida em vários lugares e fala, mas essa não é igual da minha mãe. Por quê? Da minha mãe tinha o tempero do amor. Ela fazia porque ela estava 100% no momento presente. Era o capricho, né? Mesmo um ingrediente simples, com pouca coisa. Mas o alhozinho ela fazia com carinho, ela cantava junto. E minha mãe às vezes estava cheia de problemas, cheia de preocupações. Mas o momento de fazer a refeição e de servir a refeição era feito com 100% de entrega. Isso eu acho, né? Isso é uma forma de viver uma espiritualidade. Cozinhar, enfim, te fazer um café, quando a gente pode tomar um café e bater papo. Imagina, gente, olha, a Covid provou isso. Quantos cafezinhos a gente deixou de tomar com um amigo, com um filho, com a namorada, com alguém. Deixa para depois, vamos marcar qualquer dia desse. Chegou a pandemia, foi Ninguém tudo pode. suspenso. Aí hoje a gente sente falta, né? Quantos amigos meus eu tô louco para dar um abraço, tomar um cafezinho e falar, cara, nunca mais o nosso café vai ser corrido. Verdade. Porque naquele momento 100% presente ou honesto, a gente está vivenciando a espiritualidade. Verdade. Sem o carimbo de uma religião. Sim, sim. Eu quero falar que Oi, Fátima, tudo bem? É bem isso mesmo, né? Cristiane acabou de entrar, Simone também entrou. Enfim, muito legal ter vocês aqui com a gente, batendo esse papo, refletindo sobre o que é espiritualidade, como é que o Reiki nos ajuda a desenvolver essa espiritualidade. Eu estou aqui com o Luiz Azevedo, a gente sempre vai estar aqui na sugestão de temas que vocês nos enviam aqui pelo Instagram, né? Então, muito legal de vocês estarem aqui presentes. E é isso, né? Viver essa presença que a gente percebe no Gokai, né? De 5 princípios tão simples, mas tão poderosos, né? Que precisa da nossa ação, precisa do nosso movimento interno. Como você falou, eu estou estressado aqui, eu vou parar, eu vou cozinhar, ou eu vou escutar uma música. Eu vou mudar a minha atitude mental para que eu relaxe, para que eu tenha momentos de paz. Isso é muito importante. E assim, muitas vezes a gente faz o reiki, né? Falando agora mais precisamente do reiki, quando a gente faz o curso, a grande maioria de nós, depois de um tempo, para de praticar. Por que a gente
será que a gente para de praticar o reiki? Que é uma coisa tão boa que relaxa. Justamente por isso, porque a gente quer fazer no melhor momento, a gente quer fazer tudo certinho, tudo, né? Fazer todas as posições, ter o melhor. Não, eu não estou bem agora, então não vou fazer reiki. Gente, você não está bem, o que você deve fazer? Porque a gente fica procurando esse melhor momento, procurando, às vezes, perfeição em tudo. E esquece que o reiki é prático. Se eu consigo fazer 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, 4 minutos, eu faço, né? Eu não preciso parar a minha vida, eu não preciso ser o certinho, ser o religioso, não de forma negativa, né? Mas levar essa disciplina a ferro e fogo. Como você falou, nós não temos essa cultura oriental. A disciplina aqui para o ocidental é muito difícil entender. Então, a gente deve fazer de acordo com o nosso tempo, de acordo com a nossa possibilidade. Mas também não desistir, né? De escolher esses momentos, como tomar o cafezinho, como fazer uma comida, como escutar uma música, como fazer reiki. Tudo aquilo que nos faz bem. Por isso que eu falo aqui, né? Bora sintonizar no bem. Ah, mas por que eu preciso? Por que eu preciso sintonizar no bem? A gente precisa sim, a gente vive com a mente cheia de lixo, preocupado, boleto, conta para pagar, Covid, não sabe se vai estar vivo amanhã. A gente precisa a todo instante, gente, sintonizar no bem, ver matérias boas, né? Se informar bem, mas também procurar coisas boas para sintonizar. Então, acho que, resumidamente, né? A espiritualidade, como eu sempre falo aqui no Papo Zen, está em tudo. Está em tudo. E sempre há essa possibilidade da gente sintonizar no bem, da gente se acalmar, da gente perceber que somos acolhidos e amados infinitamente, né? Eu acredito muito nisso, que a espiritualidade está em tudo. Por isso que eu sempre trago alguém para... Oi, diga. Ah, sim, eu tenho acompanhado aqui o Papo Zen. Semana passada teve a Renata, né, que é uma grande artista. Quem não viu, dá uma olhada lá. Nossa, que pessoa sensacional. Teve aquela terapeuta reikiana também, que pratica reiki em cavalos. Nossa, tanta gente do bem. Se você permitir, eu queria encerrar a minha participação de hoje contando uma historinha, assim, muito breve. Mas entrou várias pessoas aí que, inclusive, são terapeutas, dá para ver psicólogo, terapeutas. A Fátima falando lá, adoro participar do reiki. Enfim, para mostrar que o interesse das pessoas está ligado à terapia, não tem nada a ver com religião. A historinha, Mônica, como sempre eu tenho uma memória muito ruim, não vou lembrar o nome do médico nem do paciente. Mas eu escutei de um psicólogo na internet, ele contando a história de espiritualidade, exatamente. Havia um jardineiro, lá nos Estados Unidos, cara, é uma história real, mas eu não vou lembrar o nome. Ele era um jardineiro, uma profissão muito simples e analfabeto, um homem muito simples. E ele começou a sentir uma dor na altura do estômago e foi procurar um especialista e, infelizmente, o diagnóstico foi o pior possível. Ele estava com um tumor que já tinha tomado boa parte do corpo dele e o diagnóstico foi assim, terminal. Não tem jeito. 6 meses de vida. Aí ele começou assim, mas doutor, eu não posso morrer agora. Por quê? Porque existia uma espécie de flores que ele era especialista e dali a 6 meses essas flores iam brotar, era primavera. Eu preciso esticar mais um pouquinho. Aí o médico falou, não tem jeito não, cara. O que a gente pode é te internar, operar, mas você vai morrer de qualquer jeito. Passou os 6 meses, volta ele, inteiro. Aí falava para o doutor ficava admirado, né, que ele estava vivo ainda. Doutor, eu não posso morrer agora. Você está vivo ainda, cara? Que bom. Aí ele falou assim, eu não posso morrer agora não, que minha filha vai casar e eu preciso estar lá. Então sempre tinha um motivo. Cada 6 meses que o médico falava que ele ia morrer, ele tinha, eu vou fazer 50 anos de casado e a gente vai fazer uma festa, vem a família. Cada vez ele tinha uma... Aí 6 meses depois ele voltava. 8 anos depois, quem aparece lá no consultório dele? A secretária, quem contou a história é tão engraçada, a secretária fala assim, doutor, fulano de tal está aí. Aí ele falou assim, eu rasgo meu diploma se ele estiver aqui. Só pode ser a alma dele, porque esse cara já morreu.
Ela falou, não, é ele mesmo, não é o fantasma dele, não. Ele tem uma pergunta para o senhor. Quando ele entrou no consultório do médico, ele falou assim, doutor, a última vez que eu estive aqui, que já faz 3 anos, eu esqueci de perguntar ao senhor o que, que eu posso comer. Final da história, ele viveu mais 15 anos. E viveu bem, comia o que gostava, amava a mulher dele, casou as filhas, serviu à sociedade. Esse homem não tinha religião. Se perguntava a ele o que que é Deus, ele falava assim, eu acho que Deus é uma coisa muito boa. Então, isso é espiritualidade. Desculpa eu meio que lacrar, Mônica, com essa história, mas eu lembrei, é muito emocionante. A É verdade. espiritualidade pulsando numa pessoa que não sabia nem ler, que, que, que dizer, debater filosofia, falar sobre astrofísica, enfim, era a espiritualidade viva andando, né? Bendita Quantas, seja a espiritualidade pura. bendita, né? Quantas pessoas, talvez quem esteja assistindo aqui, escutando essa história, lembrou de alguém assim, né? Alguém assim simples, alguém que experimenta essa espiritualidade pura, né? Essa conexão direta com esse amor divino, né? Então, essa história nos inspira a se despir de tanta bagagem, de tanto rito, tanto julgamento e se conectar de forma mais direta com essa energia de amor, né? Independente de religião, de credo, enfim, independente de qualquer coisa, ela está disponível. Eu acho que é isso que o Zui quis dizer quando ele colocou o nome disso de Reiki. Para ele foi Reiki, para Uhum. esse senhor da história, acho que é uma coisa muito boa. Para quem está em casa, pode ser uma outra coisa. Não importa o nome. O que importa é a gente se abrir para essa energia e perceber que nós fazemos parte de tudo que existe, né? Então, o Reiki, ele é simples. Ele é simples, por isso que eu gosto muito dele. E se você está me escutando aqui agora, não conhece o Reiki, eu convido você a conhecer, convido você a experimentar. E se você achar que é um outro caminho, tudo bem, encontre o seu caminho. O importante é a gente encontrar na nossa espiritualidade. O importante é a gente ser feliz. O importante é a gente contribuir com a humanidade. Que a gente fazer coisas boas para a gente e para os outros. Né? E acho que é isso que a gente está precisando nesse momento, né? Nesse momento de crise que nós ainda estamos vivendo. Talvez esse momento esteja nos convidando para isso. Vamos nos despir de tanta bagagem, de tanta coisa que a gente não precisa e se conectar direto na fonte. Acho que isso é o mais importante, né? Muito linda a história, Luiz, adorei. Todo mundo está falando aqui que gostou e eu quero agradecer aqui a presença de todo mundo aqui. Quem vai assistir depois também, receba aí a minha energia, a energia do Luiz, de amor, de luz, de gratidão, seja qual for o seu caminho. Não desista, siga em frente, sintonize no bem, que o bem, a luz, o amor está à sua espera. Não é, Luiz? Bom, para me despedir, eu queria propor um tema que, quando for possível, você trazer aqui para o Papo Zen, pode ser comigo ou outra pessoa que você tiver disponível no dia, né? Uhum. A pessoa que é ligada a esses assuntos de espiritualidade, reiki, caminho do bem, sintonize no amor, é uma pessoa alienada? Fica no ar a proposta para provocar um bate-papo aí. Então fica no ar aí, a gente marca, né, um outro papo zen para a gente conversar. Mas não esqueçam de participar aqui, mandando uma mensagem no direct. Não esqueçam de mandar uma mensagem aqui para mim, de dizer qual a sua opinião, como é que foi para você participar dessa live. Se você gostou, compartilha aí com seus amigos, curte, comenta, porque isso ajuda a gente a divulgar esse material aqui. E eu quero convidar você, se você não me segue lá no canal do YouTube, eu faço aulas lá, tem vários vídeos sobre espiritualidade, sobre energia, sobre reiki, sobre tudo aquilo que é bom. Tem poesia para você sintonizar no bem. Então, clica aqui no meu perfil, tem um linkzinho azul. Você consegue entrar no meu YouTube e se inscrever lá no meu canal. Então, bora continuar sintonizando no bem. Eu vejo vocês na próxima quinta-feira
Muito obrigada, Luiz, pela sua participação. É sempre muito bom a gente conversar. Sempre muito boa a presença de todos aqui. Uma boa noite, um abraço apertado e até já. Beijo na alma! Tchau! Tchau, obrigado. Então, no meu entender, a espiritualidade é a expressão da nossa alma, a expressão de quem nós somos. E isso é perfeitamente natural. Então, eu posso ser espiritualizado e não necessariamente ter uma religião. Ou eu posso ter uma religião e ter essa expansão de consciência, digamos assim, né? A própria forma da gente, de que forma eu posso contribuir com a comunidade, com o outro, é o desenvolvimento dessa espiritualidade, dessa união, dessa fraternidade.